Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje, que vamos tratar sobre a intolerância. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e já ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos papos. Me sigam nas redes sociais, aqui embaixo nos comentários tem todos os meus contatos. Fica à vontade para tirar suas dúvidas, para deixar sugestões para os próximos papos, para criticar também, porque isso é muito importante, constrói a gente a cada dia enquanto sujeitos. Então, bora psicologar com Josiele Valverde. Para a gente falar sobre intolerância, eu vou dizer que ela parte aí da não aceitação daquilo que destoa do que se deseja. Então, eu tenho uma vivência interna, subjetiva, e uma vivência prática, externa, objetiva. Nessas vivências, eu me construo enquanto pessoa, desejo coisas, idealizo e realizo coisas. Quando algo destoa desse mundo interno em contraponto com o mundo externo, eu me retraio. Às vezes, esse retraimento, ele é mais uma reflexão na qual eu me situo de novo e vivo outra vez. Mas às vezes, esse retraimento sugere outros comportamentos. Dentre eles, vamos falar então sobre a intolerância. Ela tem origem no medo, numa sensação de ameaça que o outro representa para mim. Ela é uma resposta comportamental do sentimento de insegurança. Então, a intolerância não é um comportamento emocional, não é uma resposta emocional frente a esse outro que eu tenho medo, que eu fico inseguro, que representa uma ameaça para mim. A intolerância, ela é uma resposta na qual eu me comporto contra aquilo que destoa do mundo que eu crio para mim mesma. Fala-se muito a respeito da importância da convivência coletiva, porque é na interação que a gente vai construindo o nosso saber, as nossas práticas, e a gente vai significando e ressignificando o autoconceito. Mas é muito importante, aliás, é essencial que, para além dessa convivência coletiva, na qual eu construo o meu saber, significo e ressignifico o que eu penso sobre mim mesmo, eu procure me colocar constantemente no lugar do outro, para compreender esse espaço coletivo. Essa é a empatia, minha gente, que também é muito falada. Você precisa ter empatia, é preciso que tenhamos empatia para compreender melhor o mundo, para mudar o mundo, para tornar a nossa vida mais saudável, para termos qualidade de vida. Mas afinal de contas, o que é empatia? E até onde eu estou usando dessa condição da empatia e até onde eu estou usando a condição de apego. Isso vai dar pano para manga, e essa questão aí do apego pode ficar como sugestão para um próximo papo. Para hoje, eu vou colocar a empatia, então, com 3 componentes, envolvendo aí 3 componentes importantes. O afetivo, que ele se baseia na partilha e na compreensão dos estados emocionais das outras pessoas. O componente cognitivo se refere à capacidade de deliberar sobre os estados mentais das outras pessoas. Mas Josiele, o que é esse cognitivo que delibera? Bom, lembra do nosso último papo, na qual eu coloco que recebemos estímulos do ambiente, passamos por eventos, situações no ambiente, e essas situações representam ideias que vão ser processadas, que serão assimiladas pelo meu cognitivo, e então passa pelo meu emocional para daí eu me comportar?
E lembra que eu disse nesse papo que a intolerância é uma resposta comportamental do sentimento, da emoção insegurança? E aí eu estou dizendo que a empatia é um caminho fundamental para que a intolerância não atinja o seu ápice, que é a violência. Então, se a empatia é um caminho para compreender as premissas, aí, a base da intolerância, por onde ela se estrutura, e eu coloco que tem uma parte afetiva na empatia, que eu vou então partilhar com o outro, eu vou compreender o estado emocional do outro. O cognitivo, eu vou observar ou absorver o estado mental, a maneira como aquele outro pensa e estrutura sua fala, sua comunicação, porque a linguagem parte desse componente cognitivo. Então, eu percebo, eu absorvo aquilo, eu assimilo o que o outro está falando e eu tenho uma capacidade para deliberar sobre o que ele está falando, junto com o que ele está sentindo, com o que ele está ali tratando de emoções. E o último componente aí que envolve a empatia é a regulação das emoções, que lida com o grau dessas respostas empáticas. Então veja, eu tenho um componente afetivo que vai partilhar, que vai compreender o estado emocional do outro. Eu tenho o cognitivo, que ele vai assimilar o estado mental do outro a partir da linguagem, seja ela falada ou a expressão corporal. E eu tenho a regulação das emoções, que é esse meio aqui, pessoal, entre as minhas emoções, os meus desejos, o meu mundo interno, externo, objetivo, subjetivo e o seu. Então há algo aqui entre nós dois que vai regular para que de fato eu consiga ter uma perspectiva partindo da minha referência, ciente das minhas limitações e ciente que você também terá as suas limitações, sem confundir a minha vivência com a sua vivência. Eu me coloco no seu lugar num exercício afetivo e cognitivo, buscando interagir, percebendo a situação vivida por vocês, além da minha própria situação. Mas veja, eu me coloco no seu lugar para perceber o mundo como você percebe a partir de uma observação natural. Mas eu não fico no seu lugar. Porque se eu ficar no seu lugar, eu parto para aquele outro caminho que é do apego, que em outro momento a gente pode discutir sobre isso. Então eu me coloco no seu lugar e eu vou usar como base principal esse regulador das emoções que vai estar aqui no meio da nossa interação. Eu tenho as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas atitudes e você tem os seus. Então nesse meio da nossa interação, entramos num consenso. Essa é a empatia. Tudo bem até aqui? Então bora continuar nossa reflexão. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: para aqueles que quiserem julgar o meu caminho, empresto-lhes o meu sapato. E isso tanto serve para a sensação que vocês sentem aí de estarem sendo julgados, quanto para o seu comportamento de julgar alguém. Veja, cada um tem a sua história, cada um calça um número de sapatos. E não por isso o caminho que ele vai trilhar é diferente, ou é melhor, ou é pior, ou é igual que o seu caminho. Importante isso, não? Há algum tempo houve um estudo numa universidade dos Estados Unidos com um museu de sapatos justamente para tratar essa questão. Claro que numa linguagem metafórica, mas imagine, você calça 38 e colocar seu pezinho
num sapato 33 para trilhar um determinado espaço. Isso é metafórico, mas se você traduzir para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, você vai perceber que às vezes a gente julga assim, sem perceber. E cada um vai ter o seu tempo, cada um tem o seu timing, cada um tem uma numeração de sapatos. Talvez pudéssemos, ou melhor, precisamos, na verdade, reescrever e refletir o conceito de respeitar as diferenças. Porque eu penso que em meio a tantas atrocidades que tem acometido o nosso cotidiano, a gente podia levantar a bandeirinha do respeitar as singularidades. Porque o que é normal, minha gente? O que é correto, pessoal? O que é padrão? O que é desejado? Qual o padrão? Qual o padrão de sexualidade? Qual é o padrão de religião? Qual é o padrão da beleza? O que é normal? Qual é o ponto normal entre diferentes etnias? O que é padrão de relacionamento, de construção familiar? E qual é a ótica, não é? Qual é o ponto de vista que define o normal do diferente? Então, eu gostaria que vocês refletissem comigo, então vamos psicologar nesse conceito da singularidade. Se vocês procurarem no dicionário o que é singularidade, dentro de vários conteúdos lá vai estar dizendo diferença. Só que a singularidade ela é muito além, ela é muito mais ampla do que simplesmente a diferença. Quando eu digo que a gente precisa respeitar as singularidades, eu quero dizer que cada pessoa é única e exclusiva. E às vezes o que eu percebo é que gradativa e cruelmente a gente vem criando um mundo de nós e eles. Em diferentes aspectos, não é? Assim, a questão do gênero, a questão da religião, se alguém é negro, se é branco, se é oriental, se é muçulmano, e aquela pessoa singular acabou entrando num grupo do nós e eles, mas às vezes ela tem muitos outros elementos que não ficaria dentro daquele grupo do nós ou eles. E o mais importante aqui, que é interessante vocês também pararem para refletir, essa questão de grupo. Nós somos seres grupais. Cada vez que você se encontra numa sinuca de bico, não é? Como dizem por aí, nas encruzilhadas da sua vida, qual direção seguir? E aí você se sente sozinho, sem um norte, né? No meio de um labirinto. Quando você consegue sair dessa angústia, desse emaranhado, qual é a primeira coisa que você busca? Um par, não é? Um alguém que pense próximo a você, um alguém que vivencie aí situações próximas do seu cotidiano, onde você busca força para então você conseguir sair desse labirinto, para você escolher um caminho. Então talvez pudéssemos usar essa força grupal que já é inerente, é primitiva, é nossa, de uma forma que a gente construa e não que a gente segregue. O medo, a insegurança, a sensação de ameaça, lembra que eu disse lá no início que são aí as premissas da intolerância? Isso tudo denota a forma como a pessoa ela é afetada pelo que o outro faz ou pelo que o outro é. Lembra no último vídeo, no nosso último papo, quando eu trouxe então a questão do afeto, nessa linguagem, né, por esse prisma, de que o afeto ele precisa ser compreendido para além do carinho. E nessa questão aí do quanto eu me permito ser afetada e do quanto eu afeto o outro.
Então, tem duas questões que eu quero trazer aqui para refletir com vocês. Primeiro, essas premissas, né, da intolerância, e aí elas trazem o incômodo. Então, alguma coisa naquela pessoa me incomoda, tem alguma coisa me incomodando nessa situação, esse incômodo, ele tá ali, no comecinho desse processo da intolerância. Então, primeiro, eu me incomodo porque esse outro na qual eu me sinto afetado, eu me sinto ameaçado, inseguro, enfim, ele vive com verdade, com garra, aquilo que ele é. E eu não tô assim tão seguro do que eu sou, de quem eu sou. Então aquilo fica ali, me incomodando, porque eu vejo aquela verdade do outro e eu não sou tão segura com a minha verdade. Então aquilo me incomoda, então eu acabo não tolerando certas questões relacionadas a esse outro. Segundo ponto, eu sou igualzinha a ele, mas não tão forte para suportar, tolerar os julgamentos aí da sociedade. Então eu me escondo, porque eu sou muito parecido, eu sou igualzinho àquele outro que está me incomodando, mas eu não tenho a mesma força que ele tem para demonstrar esse conteúdo, esse contexto. Então eu me escondo, mas eu não acho justo que o cara consiga. Então veja, os dois sentidos da nossa reflexão leva para essa questão da verdade, que eu venho trazendo sob outros ângulos, sempre esse conteúdo dessa verdade. Que verdade é essa? Qual é a sua verdade? Esse ponto ele leva a uma reflexão um pouco mais profunda, para que de fato haja esse respeito das singularidades dos outros. Eu preciso reconhecer a minha singularidade, porque a partir do momento que eu me reconheço, eu posso compreender os meus limites e até onde eu vou, até onde o outro pode vir. E não tem problema nenhum quando você reconhece essas limitações e você não consegue ir além delas, ou o outro não consegue entrar, mas reconheça. E se isso trouxer transtornos de vida diária, na sua vida prática, relacionamentos afetivos, conjugais, familiares, relacionamentos profissionais, se isso te traz transtornos, essa dificuldade de entendimento da própria identidade, procura um psicólogo, procura o processo terapêutico. E falando da intolerância nesse meio da singularidade, talvez quanto mais eu sofro para identificar, para aceitar e aí viver a minha singularidade, talvez até de uma forma inconsciente, tanto mais eu vou atacar quem já passou por esse processo. Então, na realidade, a intolerância, ela é mais uma defesa de uma estrutura emocional altamente fragilizada. Eu vou parafrasear uma pessoa que eu gosto muito, Ana Cláudia Viana, quando ela disse assim, que pessoas felizes não enchem o saco. Então, se eu tô feliz, se eu tô ali coerente com as minhas fraquezas, com as minhas fortalezas, eu sei do meu potencial, eu sei da minha limitação, eu não vou julgar esse caminho do outro. Eu não vou precisar entender ou querer tirar ele daquela orientação e pôr em outra. Eu não vou precisar desorientar alguém, porque eu estou na minha própria orientação. E tem um ciclo que eu quero enfatizar com vocês, para a gente já ir finalizando aí o nosso papo da intolerância, que se inicia no preconceito e vai para o desrespeito, que vai para a intolerância, que pode ou não culminar aí numa violência. Então, o que é preconceito, minha gente? Lembra? Eu realizo um pré-julgamento com base aí nas minhas vivências internas, por vezes desconhecida até. Com base nesses pré-julgamentos que eu faço do outro, eu vou montando alguns conceitos
sobre esse outro, sobre a vida do outro, porque, eu acho que você tem que fazer assim, eu acho que você se dá muito melhor se você fizesse assado. Então, eu vou juntando tudo isso e eu acabo, por vezes, partindo para o desrespeito, porque quando eu digo para ele que eu sei o que ele pode fazer, eu talvez desconsidere as experiências objetivas e subjetivas dele, o tempo e o espaço que representa o mundo dele. E então eu não estou usando de empatia nenhuma. E aí tem dois caminhos. Ou eu vou refletir, vou entender, vou me situar na minha casinha de que eu desrespeitei o outro, e aí ou eu vou me expressar dizendo que eu não gostei, que eu não concordo, mas de uma maneira assertiva, eu me expresso num diálogo assertivo, ou eu não reflito, eu não percebo que o meu preconceito gerou um desrespeito e aí eu parto para a intolerância, que é onde eu vou me posicionar com uma atitude firme de resistência e de desqualificação do outro, e eu considero que ele é inferior a mim, porque eu já sei, porque eu aprendi, porque eu já passei por isso. E essa posição, né, esse posicionamento, essa atitude, às vezes, se frustrada, e se a minha intolerância, o meu desrespeito, o meu preconceito, eles só aumentam e eu não reflito sobre eu mesmo, eu vou partir para a violência. E não física. Às vezes eu vou responder ou eu vou cutucar esse outro de uma forma que é uma violência moral, uma violência psicológica. Não necessariamente vai culminar nessa violência física. E você? Tá em qual ponto aí, em qual contraponto aí da nossa conversa? Você sofre preconceito ou você faz preconceitos dos outros? Num sentido mais velado, é preciso tomarmos bastante cuidado ao lidar, aí, ao educar as crianças com essas explicações do isso ou aquilo. Porque, pessoal, tem uma infinidade de sensações, pensamentos e atitudes entre o isso ou aquilo. Ou tá certo ou tá errado, ou é branco ou é preto, ou tá de noite ou tá de dia. Tomem muito cuidado ao tratar com as crianças dessa maneira, porque o que eu mais vejo aqui no consultório, principalmente entre os adolescentes, porque a expressão já é algo muito difícil, muito deturpado para eles mesmos, e já vem com toda essa carga, né, família, sociedade, é justamente esse engessamento nas polaridades que vai dificultar a expressão emocional, vai dificultar a resposta comportamental e, consequentemente, todas as relações. Então, mais uma vez, em qual ponto do nosso diálogo você se encontra hoje? Você idealiza um mundo melhor e você tem preconceitos sobre os outros, ou você sofre preconceitos? Na medida em que você sofre o preconceito, como você responde? Num outro preconceito? Na medida em que você sofre o desrespeito, como você responde? Muito importante essa conversa de hoje. São reflexões fundamentais que eu acredito que talvez vocês já tenham feito, mas eu os convido a parar de novo, revisitar essas premissas aí da intolerância, para a gente ter de fato a condição de tornar o mundo melhor para nós, porque estamos aqui, seres viventes, e para os que virão. Um beijo e até o próximo papo.